Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia 20 de junho de 2025. E nós seguiremos as nossas meditações no livro de Salmos. Hoje chegamos ao capítulo 16 e trabalharemos em cima do versículo 10. Nesse versículo está registrado na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, da versão de 1988, considerada como uma versão moderna. Está escrito: Ó Deus, tu não deixarás que eu fique enterrado, não abandonarás o teu dedicado servo no mundo dos mortos. O salmista aqui é interessante quando ele traz esse aspecto, né? Essa visão sobre o que ele está trazendo, ele vai um pouquinho além daquilo que era um conceito básico daquela sua época, né? Em que havia sempre muito uma relação, assim, vamos dizer assim, material, a relação do povo judeu com o povo de Deus. Existiam alguns conceitos espirituais, é evidente, porque a relação de obediência ela passava por cumprimentos de fatores ou de atributos de ordem religiosa. Mas a visão conceitual, a visão, vamos dizer assim, doutrinária, não caminhava muito pelo aspecto da salvação em síntese, de salvação e ressurreição, e sim numa vida sempre focada em atributos de prosperidade, de relevância, de segurança, uma vida em que era bastante abastecida pela, vamos dizer assim, pela equivalência ou pela correspondência entre as ações do povo judeu, na sua obediência, no segmento doutrinário, daquilo que lhe era instruído pelos patriarcas ou pelas pessoas que estavam ali à frente, os seus líderes, né? Que era tanto líder governamental quanto religioso, era uma mistura ampla, mas aqui no aspecto trabalhado pelo salmista ele vai um pouquinho além, porque ele fala sobre a questão de estar enterrado, mas também fala que aquele que era servo, aquele que era dedicado, aquele que era fiel, aquele que era cumpridor das suas obrigações, e aí a gente está trazendo como atributo a relação, inclusive, com o Novo Testamento, a gente observa que ele diz assim, que esse Deus, não deixaria ali a pessoa na questão do mundo dos mortos, né? Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê a passagem de Lázaro, quando Deus diz assim, Lázaro, venha para fora, dá um pouco desse conceito, ou seja, uma ressurreição, ou seja, alguém que morreu e que volta à vida, mas observa que mesmo ali em Lázaro, ele não tem vamos dizer assim, a ligação com a questão da ressurreição no aspecto da sua salvação. Mas aqui já liga dessa possibilidade, porque segundo os estudiosos, ele sinaliza justamente para a vinda do Messias no aspecto da ressurreição de Cristo, quando foi ali sepultado, crucificado, sepultado, e ali desceu ali a mansão dos mortos por 3 dias, enquanto ele vai e faz essa, vamos dizer assim, essa ressuscitação, ou retorna à vida, cumprindo-se assim a sua promessa. Então o salmista, interessante que para a época, meio que muito provavelmente não se tinha um entendimento, não se tinha essa visão, às vezes as profecias, ou às vezes as simbologias, aquilo que vai sendo indicado, ele é indicado, mas não há clareza naquilo que se diz ou por quem se diz, né? Mas o que a gente vê nesses salmos aqui, interessante, ele traz todo esse contexto, porque ele diz assim que ele procura a proteção do Senhor, né? Ele procura a proteção do Senhor, ele põe a sua confiança em próprio Deus e ele reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele recebeu, tudo que ele produz, ou seja, toda a sua fonte de riqueza, toda a sua fonte de sabedoria, tudo ele provém do Senhor. É o que a gente vê entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas a gente registrando um pouco no versículo 3, ele diz assim, como são admiráveis as pessoas fiéis a Deus, meu maior prazer é estar na companhia delas. E aí o salmista também traz algo interessante para a gente, algo muito marcante que serve para os nossos dias de hoje, é a nossa possibilidade, deveríamos ter interesse em andar na companhia de pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que são temerosas, pessoas que vamos dizer assim, que depositam ou que exercem, ou que, vamos dizer assim, testemunham a sua fidelidade para o Pai. Isso nos remota também àquilo que está escrito lá no Salmos 1, né? Traz assim logo uma lembrança do que está escrito lá no Salmos 1, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz assim, feliz é aquele que rejeita os conselhos dos maus, não segue o exemplo dos pecadores, e não anda com os que zombam de Deus. Isso está lá no versículo 1. Então, veja só, é uma costura muito interessante. Esse salmo, ele traz isso aqui de uma forma muito marcante. Um outro aspecto que esse salmo traz é o que está previsto ali no versículo 4, quando ele diz assim, aqueles que escolhem outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Ele diz isso lá no versículo 4. Por que é interessante isso? Porque, querendo ou não, nesse mundo, apesar da gente já ter uma compreensão, a gente ter bastante literatura, já está bastante sedimentado, bastante, vamos dizer assim, bastante claro para a humanidade que só existe um Deus, o homem ainda insiste, às vezes, criar deuses, criar intercessores, às vezes pessoas, nós vemos aí na internet, verdadeiras celebridades, né? Celebridades do mundo cristão, do mundo gospel. Há, inclusive, pessoas aqui que dizem assim, cadê minhas ovelhinhas? Ou seja, eles pregam o próprio rebanho do Senhor e já se apoderam, dizendo assim, olha, vocês são ovelhas minhas, são pastos meus. Isso fugindo daquilo que diz lá do próprio Deus, que diz assim, que ele que é o bom pastor, ele que dará a sua vida pelas ovelhas. E há esses homens que hoje, homens que se dizem de fé, que manifestam, que utilizam o nome de Deus para poder, muitas vezes, aí, melhorar seus aspectos financeiros, melhorar a sua vida terrena, a sua prosperidade material. E é lamentável, mas é muito mais lamentável, é que nós somos levados a, vamos dizer assim, cultuá-los, a segui-los, a venerá-los, sendo que a palavra de Deus muito claramente diz que nós só temos um Deus, um Senhor.
e que não devemos nos curvar, nós devemos sim andar em comunhão, andar em fé, andar em harmonia, andar, vamos dizer assim, no sentimento de unidade cristã com outro irmão, mas não deixar que esse irmão, vamos dizer assim, se sobrepõe a nós, no sentido de se colocar como Deus para nossas vidas. E aí, algo interessante, uma passagem interessante, foi postada um dia desse pelo meu irmão Reginaldo, que nos acompanha ali no nosso trabalho. O irmão Reginaldo, ele colocou uma passagem que está no livro de Isaías, no capítulo 44, e ele vai ali do versículo 6 a 8. Eu vou ler só o finalzinho, mas você pode pegar ele e ler. É muito gostoso de ler essa passagem, que tem como título na Bíblia, Nova Tradução Linguagem de Hoje, da versão de 1988 que eu estou utilizando, chamado O Eterno é o Único Deus. E ele diz lá no finalzinho, não vou ler o versículo todo, mas vou ler a parte final do versículo 8, em que ele diz assim, ó: será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Que maravilha. Eu fico fascinado, eu fico maravilhado. Como o próprio Deus já disse assim, olha, não há outro Deus além de mim. Ele diz, eu não conheço nenhum. Uma passagem que o irmão Reginaldo falou, e quando eu estava lendo aqui a passagem, para que pudesse fazer o devocional, rapidamente me veio à mente essa lembrança gostosa. E que a gente tenha isso mesmo. Não há nenhum outro Deus, não há ninguém que tenha poder para que possa, vamos dizer assim, para que possa sobrepor ao Senhor. E nessa passagem do livro de Isaías, ele no versículo 7, ele diz assim, haverá outro que seja igual a mim, pois que venha a minha presença, apresente as suas ações e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Maravilha. Ou seja, Deus, ele está, vamos dizer assim, certificando para a gente, mostrando para a gente que o que ele fala acontecerá, aconteceu ou vai acontecer. Ou seja, é certeza. E ele desafia. E aí nós temos a passagem ali, quando Elias enfrentou ali os profetas de Baal, e você viu que eles fizeram todo tipo de vamos dizer assim, mendigas, vamos dizer assim, para tentar ter uma resposta, mas só. E Elias chegou a debochar deles e dos deuses dele, porque Elias tinha confiança do quem exatamente era o Senhor. E que o Senhor, como aqui nessa passagem diz, que ele não conhece nenhum. Eu também não conheço. Você conhece algum Deus além do próprio Senhor Jesus Cristo? Acredito que não, mas se conhece, você certamente conhece um Deus falso, porque a própria palavra do Senhor não diz isso, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, com a tua confiança cada hora mais firme no Senhor, e que a gente possa se encontrar na esperança, na graça, na sabedoria e na, vamos dizer assim, segurança do nosso Pai, Cristo Jesus. E que Deus nos cuide, meu irmão.